Olá, meus queridos estudantes do terceiro ano, vocês que estão no ensino remoto. Bom, hoje eu tô aqui em casa, certo? Vocês vão ver uma claridade que é por causa do sol, tá? Eu tô bem pertinho da janela, que isso é ótimo, né, pra nossa pele. Mas, assim, pra repassar pra vocês, né, o que nós vivenciamos essa semana, que apesar de nós estarmos vivenciando de maneira remota e as coisas estão se encaixando aos poucos, né? É uma maneira que eu achei de explanar para vocês um pouquinho do que foi o nosso primeiro dia de aula, tá? Como vocês sabem, eu vou pegar o texto, certo? Que é o texto que fala sobre espírito crítico. Eu sei que vocês já leram, mas eu quero só fazer um apurado com vocês, tá? Sobre o livro, depois eu falo sobre o livro, sobre o que vem a ser o espírito crítico, né? Na visão de Francisco Esteban Barra. Esse artigo foi tirado do El País, mas ele também se encontra na BCC, certo? E aí foi traduzido para nós. Ele diz no texto, né? Ele coloca no texto que por que tantos jovens concluem estudos sem desenvolver o verdadeiro espírito crítico? Qual o objetivo desse texto? O objetivo do texto é o seguinte: você vai fazer uma redação, mas você não vai fazer uma redação somente aquela tipologia, aquelas regras, tipologia não, aquelas regras do Enem. Você também vai fazer outros vestibulares que não têm aquelas competências, certo? Que precisam ser encaixadas naquelas 30 linhas. Lógico que existe uma defesa de tese, a defesa de argumento, todo um discurso, né? Mas para todas elas existe algo que é comum, que é o espírito crítico. Na verdade, o que ele coloca como espírito crítico é o que nós chamamos de senso crítico, né? Que é a gente ter a criticidade para elaborar um texto, tá? E a criticidade, quando a gente tem criticidade, a gente parte de um pressuposto científico, a gente parte de um pressuposto que não existe polarização nem politicagem, porque política existe e política é algo bom, né? A gente vive política dentro da nossa própria família, né? E também a gente precisa entender um pouquinho de politicagem para a gente saber aonde está o desencontro e como fazer, né, essas pessoas encontrarem o caminho correto para a sociedade, e nós somos a sociedade. Bom, mas vamos voltar ao texto. O que é que ele fala nesse texto? Ele começa com Sócrates, não é mesmo? Vocês leram. E ele fala que Sócrates era conhecido como a mosca de antenas. Eu não preciso dizer que mosca é algo que incomoda, né? Quando ela tá posando. E Sócrates era uma pessoa que incomodava, porque ele era uma pessoa que tinha um espírito crítico, né? Rapidamente, vocês sabem tão mais como eu, né? Ou tanto quanto eu, que Sócrates, ele foi, né, considerado um sofista, mas ele não era, né? A gente sabe que o sofista, ele gosta de dourar a pílula, né? Pega aquela verdade, uma parte daquele fato, né? E torna uma verdade conveniente, né? Conveniente seja lá para que segmento for. Então, esses eram os sofistas. E como Sócrates, ele incomodava muito, né, os governantes, né, os poderosos daquela época. Vocês conhecem a história de Sócrates, que ele foi sentenciado, né, à morte, onde ele tinha que beber aquele chá de cicuta, né, da cicuta, daquela erva, né. Então, daí, né, se vem ele coloca um convite para a gente pensar no seguinte: ele sempre dizia, Sócrates, só sei que nada sei. E a partir disso era que ele construía todo o espírito crítico dele. Mas vamos pensar um pouquinho, por que Francisco Esteban Barra, certo, gente? Quando eu baixar o olhinho é porque eu tô lendo aqui o textinho, certo? Que eu mandei em doc para vocês, tá? Não dá para ver por causa da luz.
E aí, ele diz que, basicamente, o espírito crítico ele libera todo mundo da ignorância. Ou seja, qualquer pessoa que queira pensar por nós. Ninguém pode pensar por você. Você é que vai descobrir as verdades e você é que precisa desmantelar essas falsidades, né? Como eu disse antes, por isso que Sócrates tanto dizia, só sei que nada sei. Essa é a premissa. A gente nunca sabe totalmente de tudo, né? A gente ouve alguém falar, a gente lê um artigo, ou a gente vê um título de uma notícia, mas realmente a gente só vai se aprofundar se aquilo tiver uma chama, né, de conhecimento em nós, né? Ou seja, eu quero conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Mas vocês que vão fazer o vestibular, né? Vão fazer o Enem, e até empresas hoje, né? Elas colocam um tema e vocês têm que fazer um texto dissertativo. Vocês não se podem mais dar ao luxo de que eu só quero me aprofundar naquilo que é conveniente para mim, né? Eu preciso ter um conhecimento de mundo, ter uma noção do que está acontecendo ao meu redor, né? E ali elaborar um espírito crítico. Lógico que em 30 linhas você não vai defender nenhuma tese de mestrado, de doutorado ou de PhD, não é isso, né? Mas é você selecionar os pontos corretos, tá? Onde você tem aprofundamento tanto de um lado como de outro, e daí você retira o melhor de ambos, tá? Ele fala aqui sobre o espírito de bijuteria, né? Que é algo que tem incomodado muito as pessoas, né? De gerações passadas em relação a vocês. Que, assim, esse espírito de bijuteria, ele não cabe somente a quem é jovem, né? Tem muitas pessoas com 60, 70, 50 anos que tem esse espírito de bijuteria, né? E tá aí a credibilidade que se dá às fake news, né? Que seriam os sofistas, né, daquela época. Bem menos elaborado, mas seria, né? Então, ele clama, né? Aqui, olha, as novas gerações dizem que essas gerações, né, devem melhorar o mundo, né? E para que isso aconteça, ele diz o seguinte, que precisamos de muitos Sócrates em escritórios, em hospitais, em escolas, em partidos políticos, em ruas, em praças. Gente, que maravilha seria se nós tivéssemos pessoas que pensassem assim, só sei que nada sei, né? E a partir daí começasse a elaborar esse espírito crítico. E eu quero que você preste atenção nessa palavra espírito, tá? Por que ele coloca espírito e não senso? Vamos pensar um pouquinho. Quando eu acordo, aquilo, né, independente da sua religião, aquilo que me dá vida, né, aquilo que me movimenta, tá? Aquilo que faz a ação, né, toda acontecer é o espírito, né? Muitas vezes, antigamente, né, se pensava que o espírito era aquela coisa da alma, do fantasma, né? Mas não tem nada a ver. O espírito, a gente já foi comprovado que ele está aqui no nosso cérebro, nessa regiãozinha aqui, que é aquilo que comanda, né, tudo, que é o que a gente chama espírito. Bom, mas a gente não vai adentrar muito a isso, porque aí eu vou ter que explicar dentro das religiões o que é alma, o que é espírito, né? Por que se acredita, por que não se acredita, cientificamente falando, o que é. E quando ele colocou esse espírito crítico, eu pensei, que bom seria se todos nós tivéssemos o senso crítico como espírito, porque a gente tem que viver com ele, não existe vida sem esse espírito, né? Então ele coloca que precisa se analisar três, né? Ele coloca aqui 3 imitações. Gente, vocês estão vendo que eu tô dando uma pulada em cada parágrafos, né? Porque cabe a você ler detalhadamente. Isso aqui é só a explicação que eu tô dando para vocês daquilo que eu indaguei, conversei com o pessoal em sala de aula, tá? Então,
existem imitações, né? Ele diz o seguinte, que o espírito crítico é um conjunto de opiniões que alguém defende, né? O famoso lema que diz que o aluno é protagonista da educação, né? Que pode ser a principal causa dessa curiosa imitação. Isso aqui ele está criticando, né? Então, ele diz assim, isso é o que queremos que aconteça. A gente quer que o estudante seja um protagonista, claro, é óbvio, né? Mas a gente precisa reconhecer que não pode ser logo de cara, né? Esse protagonista, ele precisa primeiro ter uma relação com o espírito crítico, né? E o espírito crítico, né, ele é o domínio de conhecimento do que está acontecendo hoje e agora, tá? Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, onde é que eu vou buscar, né, esse espírito crítico? Sabendo o que está acontecendo hoje, agora e até no passado, eu toquei com os meninos, falei muito da questão da pandemia, por isso que foi uma das sugestões que vocês desenvolvessem a argumentação, porque é algo que está acontecendo hoje e agora. E ele diz que é educar em respostas úteis, né? Em respostas rentáveis, que sejam eficazes. Esse rentável, ela pode ser até no que vai beneficiar a sociedade na questão econômica, mas também na questão de bem-estar, né? De uma sociedade mais humana, mais coesa, mais justa, né? Então, ele diz o seguinte, que o espírito crítico, ele pode também se manifestar de várias maneiras, né? De acordo com a natureza de cada um. Antigamente, Sócrates, eles tinham o quê? Alguns fundamentos, né, bíblicos e lá do povo da Grécia, né, baseados na mitologia. E aí eles foram começando, eu não preciso colocar para vocês, foram começando todo aquele estudo. Platão escrevia tudo que ele falava e tudo muito era na oralidade, né? Que a gente sabe que tudo aconteceu, né? O início da nossa história aconteceu por oralidade. E depois, né, foi que a partir da escrita conseguimos achar as evidências dessas histórias que nos são repassadas, né? Mas aí ele diz assim que o espírito crítico ele pode se manifestar de várias maneiras. Ou seja, cada um de vocês vai encontrar como se aperfeiçoar esse espírito crítico, né? Eu dou até um exemplo aqui. Muitas vezes a gente nas redes sociais, a gente só gosta de seguir pessoas que a gente concorda plenamente com a opinião, né? Então, ao longo do meu caminho, eu fui percebendo que não é tão interessante isso para nós. Nós sempre precisamos ver, né, os dois lados. Isso eu estou falando sobre uma questão de espírito crítico dentro do critério de conhecimento, tá? Então, não é porque eu não gosto de filósofo tal que eu não tenho que saber como ele pensa, né? Não é porque eu amo Shakespeare que eu vou não querer saber nada de Cervantes, né? Então, ou seja, eu preciso seguir algumas pessoas que contrapõem, às vezes até meus valores, porque eu preciso saber como é que ela pensa, em que contexto, em que realidade para ela se aplica. E é a partir disso que a gente vai conseguir descobrir o que é, né, uma verdade ou o que é a pílula dourada, né? O que é uma notícia, né, um artigo científico, um artigo reflexivo e o que é uma fake news, tá? Isso é muito importante. Então, ele diz aqui também que isso a gente pode adquirir, né? Esse espírito crítico nós podemos adquirir. E como é que nós vamos adquirir esse espírito crítico? Leitura, né? Palestras. Hoje vocês têm um leque muito maior do que antigamente, né? Que era só a leitura. A leitura ela é bom para tudo, tá? Ela é boa em todos os aspectos. Mas caso o tempo, a demanda, né? As coisas acontecem. Hoje a gente tem podcasts, hoje vocês têm
YouTube que vocês podem assistir uma palestra, vocês podem assistir aulas, né? Tem até aquelas historiezinhas bem curtinhas explicando o que é um conceito, como acontece, né? Então, ou seja, tudo está a seu favor, né, para você desenvolver esse espírito crítico. E o ponto de partida é: só sei que nada sei, né? Nada vem do nada. Sempre teve um ponto de partida e desse ponto de partida as coisas foram sendo melhoradas. Então é isso que você tem que pensar quando você for assistir uma notícia, ler um artigo, ler um livro, certo? O que é que aquilo tá me passando? O que é que aquilo tá me propondo, né? Você pode nunca passar por uma realidade daquela, por um contexto daquele, mas você precisa saber o porquê aquela situação acontece, ou o porquê aquilo não é resolvido, ou porquê aquilo não é sanado, e como poderia aquilo ser resolvido, ser sanado, né? Ser desenvolvido. Então, é isso que ele fala. E ele toca num ponto muito importante que são sobre os clássicos, né? Eu não sei se eu dei até um exemplo na sala que o primeiro livro que eu li, né, foram dois na verdade, foram Alice no País das Maravilhas e O Pequeno Príncipe. O primeiro mesmo foi Alice no País das Maravilhas. E eu reli ele agora nessa época de pandemia, quando a gente ficou bem trancadinho, né, em lockdown. E clássico é uma coisa incrível, porque ele me propôs uma visão na infância, né? Aquele mundo imaginativo, interessantíssimo para uma criança. E hoje ele já me trouxe uma reflexão que abrange e me trouxe um conhecimento de psicanálise, né? Do pouco que eu sei, muito pouco que eu sei de psicanálise. Ou seja, foi uma reflexão do meu eu hoje, né? Então, eu mais ou menos descobri que a criança que eu fui reflete no adulto que eu sou, os meus medos, as minhas coragens, né? O meu desenvolver, tudo isso. Então, o clássico sempre é o melhor, tá? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas tudo aquilo que é clássico, certo, gente? Porque ele é clássico, porque ele é universal. São situações universais, tá? Então, uma das coisas que eu tenho que dizer para vocês é que vocês precisam se agarrar com unhas e dentes à filosofia e à sociologia e à história, certo? Então, todas essas disciplinas, elas vão ajudar você no poder que você precisa ter de argumentação e de persuasão também para conquistar o leitor, né, que é o corretor da sua redação, tá bom? Então, essa é a proposta desse artigo, tá? Que nós lemos. É um artigo que é um artigo também de opinião, né? Que é o que ele coloca aqui, mas ele também propõe soluções, certo? Então, tentem identificar isso e que nós possamos ter espírito crítico e não mais o espírito de bijuteria, certo? Beijo! Já já volto explicando a apostila sobre leitura, que ainda é dentro da nossa temática de redação, viu?